Minha gripe tá demais, viu? Paciência, né, velho? Internet é isso. Internet é isso demais. Meninos, uma curiosidade sobre a Revolução Cubana. Muitos sabem que minha primeira opção de curso era é, engenharia, né, quando eu prestava. E eu estava no cursinho popular, no cursinho alternativo, lá em Uberlândia, periferia de Uberlândia. E o meu professor teve que faltar, professor de história do cursinho. Aí foi um amigo dele, professor de história também, e ele deu aula de Revolução Cubana, sabe? Nossa, eu gostei demais da aula do cara, e foi a primeira vez que eu pensei em não fazer engenharia. E aí depois, o cara, ele era muito didático, sabe? O cara, hoje eu cheguei a trabalhar com ele. Uai, tá ruim aí, Denise? Peraí, vê se melhorou aí. Tá baixo para todo mundo? E aí, Gabriel? Sai fora, manipuloso, velho. Denise, melhorou? Os demais aí estão me ouvindo bem? E aí, Dani? E aí foi a primeira vez que eu pensei em não fazer história, velho. Em fazer história. E foi o primeiro livro que eu li depois que eu quis fazer história, foi a biografia do Guevara. Inclusive, estou vendo ela ali, li na época, e até hoje é a minha base para aula, sabe? A biografia do Guevara. O professor era muito de esquerda, né? Tipo assim, o professor ele era esquerdaço, assim. Então ele contou só a versão positiva, assim, a visão dele da Revolução Cubana e tal. E por muito tempo foi a visão que eu carreguei da Revolução Cubana, saca? Curiosidades aí. Inclusive, eu tô com uma caixa de DVD para doar ali, e tem um livro também que conta a história do Guevara. Prometi pro Xandinho, mas o filho de uma abençoada não vem aqui buscar. Eu tô aqui encaixotado para entregar para ele tudo. Meninos, acho que já deu para todo mundo chegar. Vamos embora, tá? Para quem não estava aqui, eu falei que eu perdi minha apresentação de slide da Revolução Cubana. Então, eu fiz uma improvisação assim, nossa, mas bem vagabunda, só para não ficar sem, tá? Mas eu vou. Ah, tá. Pensei até que era para mim. Mas depois eu mando o materialzinho para vocês. Apresentação 1, apresentação de slides. Tá aí, meninos. Obviamente que todas essas informações elas estariam, né, divididas para vocês em parte, como eu costumo fazer, tá? Então, eu vou começar a falar para vocês aqui. Não é um tema comum do Enem, não é mesmo. Mais uma vez eu falo isso, né? Por isso que eu escolho falar desses assuntos fora da aula, porque é muito de vestibular tradicional e a UF, particularmente, gosta dessas revoluções latino-americanas, né? Então, ainda que tenha caído há pouco tempo, tanto a mexicana quanto a cubana, não me surpreenderia se caísse de novo, tá? Claro que esse ano a chance maior de cair é a da Nicarágua, tá? Nicarágua, porque é essa que faz mais tempo que não caiu. Então, a Revolução Cubana caiu recentemente, a Revolução Mexicana caiu recentemente, Chile caiu recentemente, então a chance maior aí é de cair. Nicarágua, a gente vai ver, era a nossa próxima revolução. A Argentina também é uma boa pedida, né, para esse ano. Mas vamos lá, meninos. Cuba, qual é o histórico de Cuba? É muito importante entender o histórico de Cuba, tá? Cuba era uma colônia da Espanha, por isso que eles falam o castelhano lá, por isso que eles falam espanhol. E era uma ilha muito importante para a Espanha. Produzia o tabaco, que fabricava o charuto. Até hoje, Cuba é muito famosa pelos charutos que ela fabrica, né? São charutos de muita qualidade, provavelmente por conta da planta ser cultivada lá, enfim. E o açúcar. Cuba já foi o maior produtor de açúcar do mundo por muito tempo. Então, a Espanha meio que cuidava de Cuba como uma colônia mais importante do que as outras. A independência da América Espanhola foi acontecendo desde o início do século XIX e Cuba só conseguiu a sua independência em 1898, que é a primeira informação que tem aí, tá? Então, a primeira exceção de Cuba é que a independência da ilha foi muito tempo depois da maioria dos países espanhóis, das colônias espanholas, tá? A primeira exceção. Coloquei aí o José Martí, que é um
um pensador da Revolução Cubana, ele é um escritor, né, que pregava a necessidade da independência de Cuba e trabalhava politicamente para isso. Então, essa é a primeira grande informação, a importância econômica de Cuba para a Espanha. Então, a Espanha não queria perder de jeito nenhum. Tipo assim, a Espanha já quase não tinha colônias, mas resistia em segurar Cuba, porque economicamente era muito importante. Isso é quase século XX, praticamente século XX, e Cuba ainda era uma colônia espanhola. Então, se a gente for comparar com os outros países da América Latina, ela demorou muito mais para ter o seu processo de independência. Bom, reserva essa informação aqui. Estados Unidos. Estados Unidos, desde o início do século XX, tinha desenvolvido a ideia de uma América reservada, protegida para os americanos. Isso aí era a... Não está no slide, tá? Essa informação seria a doutrina Monroe. Para quem é aluno, principalmente da turma da manhã, que a gente viu essa matéria, né, para quem é aluno regular do curso presencial, a turma da manhã viu o conteúdo, chegou a ver o conteúdo dos Estados Unidos do século XIX. As outras turmas ainda vão ver essa matéria. E lá mostra que no início do século XIX, nessa matéria, o presidente James Monroe elaborou a chamada doutrina Monroe, que é, resumidamente, América para os americanos. A Europa queria manter o vínculo e o controle sobre a América, principalmente França, Holanda, Portugal e Espanha, e os Estados Unidos, recém-independentes, se colocou como defensor da América, falando o seguinte: não, aqui não. A gente não se mexe nos assuntos da Europa, vocês da Europa não se mexem com os nossos assuntos aqui. Então, isso justificou uma ideia de defesa que os Estados Unidos tinham ao território latino-americano. Doutrina Monroe. Depois tem uma outra política americana, que é a política do Big Stick, que está aí na segunda linha. Então, ali, ó, através do Big Stick, que é a política do Big Stick, traduzindo, né, a política do grande porrete, é por meio disso que os Estados Unidos se sentem permitidos a intervir no assunto entre Cuba e Espanha. Então, voltando agora, colocando Cuba no meio do processo. A Espanha não queria perder Cuba, Cuba queria sua independência, e os Estados Unidos se meteu no meio desse negócio todo. Os Estados Unidos meio que forjou uma guerra contra a Espanha por conta de um navio que teria sido afundado pelos espanhóis. Os Estados Unidos justificam o ataque à Espanha, fruto desse ataque a Espanha se enfraquece e Cuba consegue a sua independência. Então, a independência cubana, alcançada em 1898, foi por meio da intervenção, do apoio, do auxílio, da ajuda dos Estados Unidos da América. E a intervenção dos Estados Unidos não acabou aí em 1898. Atenção, porque tem questões sobre esse ponto que eu vou te falar aqui agora, tá? Estados Unidos manteve representantes da política, do governo estadunidense até 1902, quando Cuba redigiu a sua Constituição. Ô, Tainá, primeiro que isso é trairagem, primeiro que ninguém deveria fazer isso é exposição, isso é sacanagem. Eu fico, eu fico receoso, fico com vergonha, fico com medo, a aula não é a mesma coisa, isso é trairagem, isso aí, você entendeu? Marcelo, por gentileza, se puder voltar a fazer as coisas que você estava fazendo, que não é assistir a aula, eu agradeceria. E todas as mamães e papais que estiverem aí, uma exposição muito grande, isso aqui é uma aula privada, então ficaria mais confortável assim. Fechou? De roupa não, esse aqui falaram de um cara que ia dar aula aí que eu não curti, já não curti. Voltando aqui, a Constituição de Cuba é de 1902, fechou? Então, independência 1898, Constituição cubana 1902. Presta atenção para não errar a questão disso aqui. A Constituição de Cuba tinha uma emenda que garantia que os interesses dos Estados Unidos seriam preservados e, em caso de necessidade, Estados Unidos poderia intervir militarmente em Cuba. Está na Constituição cubana a previsão de intervenção americana na ilha. Isso é muito importante. São dois pontos, então, nessa emenda Platt. A primeira é isso. Se os interesses americanos forem ameaçados, Estados Unidos pode intervir. Segundo ponto, geralmente o mais lembrado, construção de uma base militar americana em território cubano, a base de Guantánamo. Guantánamo.
Guantánamo é uma região de Cuba e lá tem uma base militar, beleza? Na origem, lá em 1902, na Constituição cubana, foi garantido que os Estados Unidos pagariam um aluguel para Cuba por utilizar esse território. O aluguel, salvo engano, era de US$ 5.000 por ano para manter essa base militar lá. Já ouviu aquela música? Guantanamera, Guaíra, Guantanamera. Eu tive uma professora de espanhol que era cubana, que é cubana, e ela explicou que Guantánamo é uma região de Cuba, segundo ela, e ela, que é cubana, lá é onde tem as mulheres mais feias de Cuba. E eu não sei se isso é uma piada, não sei se isso aí tipo, é uma fama, não sei. Só sei que ela sempre falava disso quando a gente cantava a musiquinha da Guaíra. Guaíra é como se fosse uma mulher do interior, né? Uma menina da zona rural, uma menina da roça, saca? E ela sempre contava essa história. Leslie, que é o nome dessa professora minha, pessoa que eu gosto muito dela, ela odeia o comunismo, ela odeia Fidel Castro e tudo que tiver em torno do socialismo cubano. Então, ela é uma pessoa muito crítica. Ano passado a gente conversou com ela, né? Quando eu, o Xandim e o Thiago de Deus, a gente chamou ela para bater um papo sobre Cuba, né? Porque no início do ano passado estava tendo umas atualidades lá em Cuba que valia a pena a gente conversar. Então ela foi lá, ela detonou, ela critica demais o regime socialista cubano. Bom, feita a ressalva da Guaíra Guantanameira, desde que os Estados Unidos fizeram essa intervenção em Cuba, Cuba virou um quintal dos Estados Unidos. E não tem outra palavra para poder falar isso, né? Um outro paralelo, né, entre Estados Unidos e Cuba é que, pouco a pouco, os americanos foram colocando leis que restringiam prostituição, jogos de azar, consumo de bebidas e de drogas em seu território. Então, em 1919, chega a esse máximo, que é a lei seca nos Estados Unidos. Era proibido transportar, fazer propaganda, produzir, vender e comprar bebida alcoólica nos Estados Unidos. Era absolutamente proibido a bebida alcoólica em si. Você não tinha nenhum argumento para ter bebida alcoólica. Bares foram fechados, invadidos, a polícia, né, mandava um apavoro geral. E a ideia, aí a gente precisaria estar numa aula dos Estados Unidos para isso, né? Mas a ideia era fazer com que as pessoas ficassem mais dedicadas ao trabalho. Então, esses valores aí de trabalho, de levantar cedo, de constituir família, ficou muito forte no início do século XX nos Estados Unidos. As pessoas com mais dinheiro, as pessoas que tinham condições, deixavam os Estados Unidos e passavam a ir para Cuba, porque lá era cassino, jogos de azar, droga, prostituição altíssima e a bebida alcoólica, sem contar o cigarro, o charuto cubano. Então, Cuba era conhecido como o grande cassino do Caribe ou o bordel dos Estados Unidos. Os governos que eram eleitos em Cuba eram subservientes ao governo americano. Então, a elite dos Estados Unidos estava sempre em Cuba. Você pode ver isso no filme Poderoso Chefão, parte 2. O segundo filme da trilogia do Poderoso Chefão dá um destaque para como que os americanos utilizavam a ilha. Então, enquanto a população rica dos Estados Unidos usufruía daquilo que tem de mais belo em Cuba, são as praias, né? É uma ilha, então é praia de fora a fora, lugares paradisíacos, cassinos caríssimos, hotéis caríssimos, né? Mulheres, drogas, bebida, essa coisa toda, a população vivia na miséria. Então, a população cubana sofria demais com essa relação entre Estados Unidos e Cuba na primeira metade do século XX, tá? Um destaque para essa subserviência está entre esses dois nomes aí, Gerardo Machado e Fulgêncio Batista. Esses dois caras, eles foram presidentes ditadores de Cuba, aceitavam, né, as imposições dos Estados Unidos. Eles ganhavam muito. Além dessa parte do divertimento, além dessa parte do having fun que os Estados Unidos tinham em Cuba, as empresas de maior potencial econômico, principalmente as que exploravam o açúcar, eram todas americanas. Então, as instituições financeiras eram americanas, a fabricação de açúcar era americana,
Então, pouco ou quase nada restava para Cuba nesse processo, o que empobrecia demais a população cubana e que tornava os negócios para os Estados Unidos muito vantajosos. Lembrando que havia uma previsão constitucional, né, para que os Estados Unidos agissem ali naquele lugar, totalmente em consonância com a política do Big Stick, né, ali do século XIX, na virada do XIX para o século XX. Beleza? Até aqui, meninos, tudo bem? Essa seria a primeira parte da aula, a parte em que a gente sabe o histórico de Cuba e a relação entre Estados Unidos e a ilha, beleza? Isso aqui, menino, só para você não ficar com medo, porque tem um menino lá, né, Carlos Piloto, Marcos Piloto, não sei, alguma coisa Piloto, o menininho lá, provavelmente, assim, a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente vai ver aula desses assuntos mais polêmicos, que fica parecendo que a gente está defendendo um lado ou outro. Aqui não tem erro não, viu? Aqui todo mundo concorda, aqui não tem nenhuma visão que pudesse estar distorcida, não. Então fica tranquilo que isso é o que cai na prova mesmo. A independência tardia de Cuba, a intervenção dos Estados Unidos na Constituição cubana, né, depois da independência, e a relação entre a elite dos Estados Unidos com a ilha de Cuba, beleza? Essa é a primeira parte da aula, essa relação aí. Criando um atraso econômico, uma dependência econômica, uma desigualdade social brutal e uma pobreza muito grande aos cubanos, né, que recém-independentes não puderam nem ter um governo autônomo, um governo independente. Menina Sofia, diz aí. Fechou. Segunda parte. Em razão da pobreza e da opressão que os governos acabavam impondo sobre os cubanos, não demorou a surgir movimentos de resistência dentro de Cuba. Na década de 50, surge Fidel Castro, que é o maior nome da Revolução Cubana, que é a pessoa mais importante para os cubanos em torno da Revolução, né, que é a pessoa que mais tempo ficou no poder em Cuba. Ele tinha 26 anos quando, no meio do movimento estudantil, ele é formado em Direito, né, então ele era advogado de formação, tinha uma oralidade absurda, né, ele tinha uma facilidade enorme em falar com a população, ele tinha um poder de convencimento assim, monstruoso quando ele falava para públicos, né, para plateias. Então, já no ambiente do movimento estudantil, no movimento estudantil do ensino superior, ele tinha um trânsito muito forte e ele havia convencido um grupo de estudantes, que mais tarde seriam chamados de guerrilheiros, que a única forma de livrar Cuba da opressão seria por meio de uma revolução armada. Essa revolução armada deu origem ao movimento mais importante da Revolução Cubana, tá? Então, qual que era o plano? Fidel Castro, seu irmão Raul Castro ainda está vivo, né? Fidel Castro morreu em 2008, meu Deus. Nossa, quando Fidel Castro morreu? Deixa eu ver aqui rapidão. Acho que foi depois. Não, 2008 foi quando ele deixou a presidência, ele faleceu em 2016, tem pouco tempo, né? Então ele faleceu, ele deixa o poder em 2008 e falece em 2016, viveu pra caceta, né? Se ele tinha 26 anos aí em 1953, imagina, né? Ele morreu bem velho, tá? Bem velhinho. Então ele elabora um grupo de pessoas que colocaram em plano a tomada de poder de forma violenta, né, pela via armada. O plano era, os revoltosos invadiriam 3 lugares diferentes na cidade de Santiago de Cuba, sendo que o mais importante desses 3 pontos era o quartel-general, que é o quartel Moncada, né, é o nome do quartel. E o plano é todo mundo vestido desse jeito aqui, ó, com essa roupinha verde, seria a roupa do exército. Então todo mundo estaria vestido da mesma forma, para que eles pudessem entrar pela porta da frente. A ideia deles era entrar sem arma nem nada. Fidel Castro estava fantasiado, né? Vestido de general do exército e os outros cubanos de soldados comuns. Então a ideia deles era, como eles estavam uniformizados, eles entrariam dentro do quartel Moncada. Lá dentro, eles tomariam o quartel, pegariam as armas e distribuiriam para a população.
a população de posse dessas armas derrubaria o governo de Fulgêncio Batista, que era o ditador da época. Então, esse era o plano. E deu tudo errado. Os outros 2 lugares que eram para ser invadidos, deu certo. Eles tomaram, até porque um deles era um hospital, então tomou. Só que a invasão ao quartel Moncada não deu certo. Começou um tiroteio, um enfrentamento entre os ditos revolucionários e o governo, e deu muito ruim. Muitas pessoas morreram e a maioria foi presa. Inclusive, Fidel Castro e seu irmão Raul Castro foram presos em 53. Então, esse episódio marca o aniversário da Revolução Cubana, o início, né, o que eles comemoram a Revolução Cubana. Tainá, levantou a mão? Não, Cássio, foi sem querer, foi mal. Beleza. Então, esse ataque deu origem ao M26, Movimento Revolucionário 26 de Julho, beleza? A data mais importante para os cubanos, fazendo referência à Revolução, é o 26 de julho, beleza? Só para adiantar, a Revolução acontece no dia 1º de janeiro de 59. O primeiro dia do ano de 59 é o dia que eles tomam o poder. Não é essa data que eles comemoram. Eles até comemoram, mas o feriado para eles é o 26 de julho, beleza? E a Frei tem participação importante? Demais, demais. É a terceira parte da aula. Então, a segunda é como que o processo aconteceu, e a terceira é o pós, vinculando com a Guerra Fria, beleza? Bora, menino, eu tô bem gripado, desculpa aí as fungadas, tá? Nem sempre vai dar para poder dar um mute aqui, então foi mal aí, mas enfim. Então, deu errado, foram presos. Aí deu origem a uma frase famosa do Fidel Castro, né, que ele foi a julgamento, e como ele é advogado, ele fez a sua própria defesa, né, ele falou que não precisava de advogado, ele conseguia se defender da acusação, e é claro que ele estava sendo acusado de lesa pátria, né, ele estava sendo acusado de violar Cuba, então ele seria preso em razão disso. Ele faz um discurso muito longo, ele fica horas fazendo uma defesa, e ele termina a defesa dele falando assim: agora ninguém vai entender o que eu estou fazendo, ninguém vai compreender as minhas ações, as minhas motivações, mas a história me absolverá. Me prender, vocês vão prender mesmo, mas a história vai me absolver, porque a história vai mostrar que o que eu estou fazendo é certo. Olha o nível do argumento do cara. Inclusive, depois, virou livro, né? A defesa que ele fez no julgamento virou livro, chamado A História Me Absolverá. Então, daí, ele foi preso, ele, o irmão dele, Raul Castro, foi preso. Outros que não morreram no ataque foram presos. Depois de 5 anos, eles foram liberados, mas com medo da perseguição, com medo da morte, eles se exilaram no México. No México, havia várias pessoas, haviam vários cubanos, né, pessoas que articulavam para poder continuar a revolução. E assim, pelo menos a aula que eu tive, a biografia que eu li, né, os documentos que eu tive acesso, tudo fala que a todo momento Fidel Castro falava: nós vamos fazer revolução. Não existe história sem a revolução que nós vamos fazer. Nós vamos tomar o poder em Cuba. Então, o tempo todo ele repetia isso, ele convencia as pessoas, ele atraía as pessoas para poder fazer a revolução. Então, no México, ele teve contato com outras pessoas que também se exilaram, que estavam presas, e ele começou a articular a invasão a Cuba do México. E lá no México, ele conheceu a figura da esquerda mais famosa do mundo, mais famosa que Mao Tse Tung, mais famoso que Lenin, uma pessoa mais famosa do que Stalin. De quem eu estou falando? Qual é a figura da esquerda mais famosa do mundo? Mais famosa que o próprio Fidel Castro. De quem que eu estou falando? Ninguém? Che Guevara. Che Guevara. Ernesto Guevara, exatamente. O apelido dele, Che, é porque ele é gaúcho, viu? Ele é argentino, né? Então, assim como os nossos gaúchos aqui do Brasil, ele tinha mania de falar Che enquanto ele falava, né? Aqui no Sul você deve ter visto, né? Barbaridade, Che. Então, ele pegou o apelido da mania que ele tinha de falar Che o tempo todo. Na verdade, o apelido dele, quando ele conhece os cubanos, era argentino. Todo mundo chamava ele de argentino e mais tarde passou a chamar ele de Che. Estou falando de Ernesto Guevara, né? Então,
todo mundo já estampou uma imagem do Guevara alguma vez na vida, numa bandeira, numa camiseta, em qualquer coisa da vida. Hoje não está tão em moda, né? Porque hoje existe uma perseguição mesmo, assim, um preconceito para quem adota aí uma visão dessa esquerda revolucionária. Então, hoje, mas na época eu estava na faculdade, por exemplo, Che Guevara, tudo quanto é lugar. Você ia comer Che Guevara sentado, você ia na biblioteca, Che Guevara, você ia sair com a menina era Che Guevara, então tudo era Che Guevara, né? Hoje deu uma acalmada, mas ele ainda é a figura mais popular. Ele é a segunda figura mais popular do mundo, perdendo só para o próprio Jesus Cristo, beleza? O que o Guevara estava fazendo no México, né? Então, veja bem, Guevara é um argentino no México fazendo a Revolução Cubana. Menino, como é que chama o trem? Quando está tudo conectado? Globalização. É um argentino no México fazendo a Revolução Cubana. Se você quiser ver o que ele está fazendo no México, assista aquele filme Diários de Motocicleta, um filme que conta as histórias do Guevara, né? Ele era estudante de medicina na Argentina, ao que parece, ele não gostava muito de estudar, ele tinha uma facilidade incrível com disciplina, com matéria, né? Foi educada pela própria mãe, dentro o filme, o Três Marias. Ele foi educado pela própria mãe, porque como ele sofria muito de asma, ele tinha muita dificuldade de ir para a escola, tinha muita dificuldade de sair, ele era bem magrelinho, né, bem magricela, não podia fazer o que as crianças, os adolescentes da idade dele faziam. Então, ele acabou sendo alfabetizado em casa, a mãe dele foi ensinando, foi passando as informações que tinha que fazer, e depois ele foi para a faculdade. E ele não assistia aula, essa é a verdade, né? Ele só ia para a faculdade fazer prova. Então, o tempo que ele tinha para estudar, ele estava viajando, que conta nesse filme aí, e ia lá fazer prova. Ele é médico, Sofia, mas diz assim que ele, como médico, era um excelente açougueiro, né? Teve teve um evento na UFA uma vez que era com um companheiro dele lá de revolução, e ele conta que o maior medo que os amigos dele tinham é de se machucar, cortar o pé, ser ferido por uma bala, sabe assim, machucar, porque ele era o médico do grupo. Então era ele que cuidaria, e disse que ele não tinha muito cuidado, não, beleza? Então, ele próprio não gostava, né? Quando teve uma outra pessoa que pôde ser médico, ele já deixou a função dele, falou assim, eu sou guerrilheiro, não sou médico, não. Mas ele cuidava. Mas, assim, o romance por trás do Guevara, se você vai ler a história dele, você apaixona. Primeiro que ele era lindo, né? É um homem lindo, um homem bonito, né? Esteticamente apetecível. Então, isso já mexia com os corações das cubanas, das argentinas, das mexicanas todas. Esteticamente apetecível e de lábia fácil, né? Uma pessoa que falava fácil, então ele atendia de graça para todo mundo. Isso aí está dentro das biografias dele, que geralmente é utilizado para engrandecer a pessoa dele, né? Pessoa que se doava muito, que não cobrava, enfim. Não vou entrar tanto nesses detalhes, eu já corro risco de vida, né? De estar vestido desse jeito, dando uma aula dessa. Nem sei o que vai acontecer comigo depois que acabar essa aula. Se eu ficar falando essa parte aí pronto. Aí eu vou preso, aí os caras que me ameaçou lá vai me matar, ou entrar tanto nisso aí, não. Mas se quiser, depois eu te empresto, o livro tá ali, deve ter uns 50 anos que eu não abro esse livro, tá zerado, inclusive. Continuando, essa etapa que eles estão no México, planejando a invasão a Cuba, é extremamente importante, porque eles vão passar por um treinamento. Como que você faz de um estudante de medicina um guerrilheiro? Como que você faz um cara mirrado, que tem problema de asma, ser um guerrilheiro? Então você tem que treinar, né? Isso faz parte da guerrilha. Lembrando que essa guerrilha, nessa guerra de guerrilha, tinha acontecido na Revolução Chinesa e foi muito apropriada pelos cubanos. Eu vou te explicar daqui a pouco o que foi essa guerra de guerrilha. Então, ele passa a fazer um treinamento para que todos que estivessem no México chegassem em Cuba e tomassem o poder lá. Bom, o plano era esse. O número diverge um pouco, mas pelo menos na biografia que eu li, conta que haviam 97 guerrilheiros no México para poder invadir Cuba. Esses 96, 97, que geralmente a historiografia não é precisa, estava em um iate chamado Iate Grama, que tinha capacidade para 45 pessoas.
Então, o primeiro critério para poder estar no iate, para poder invadir Cuba, era o peso. Inclusive, tinha um gordinho entre eles lá, que eles não quiseram que entrasse porque ele ocupava o lugar de 2, 3. E naquele momento eles estavam precisando de número, né? Então, é por isso que um Guevara da vida entra, ainda que a habilidade dele com arma fosse muito abaixo dos demais. Né? A precisão dele, de tiro, isso aqui não existia. Mas ele era magrinho, ele era mirradinho, então meio que ele ganhou a vaga. Então, desses 96, 97, foram 84, 85, no iate que cabia 45, 50. Então, o iate, ele demorou, o iate Grama, que inclusive é o nome do jornal cubano, né, o jornal do Estado cubano, chama Jornal Grama, em homenagem a esse iate, né, que foi mais lento do que o esperado, porque estava sobrecarregado, tinha pessoas, comida, água, armas, no lugar que cabia metade do número de pessoas que tinha. O negócio meio que, né, a proa, né, proa é a parte da frente, a proa levantado, trem totalmente demorado. Tem uma parte engraçadíssima nessa aí, porque o Guevara esqueceu a bombinha de asma dele no México, deixou para lá, começou a ter um ataque de asma, de nervoso, deitou, ocupando mais espaço ainda, estava lá todo mundo pensando que ele ia morrer. Falaram, comandante, comandante, a Argentina está passando mala. E aí falou assim, ó, joga na água, a revolução não pode esperar. Então, por pouco, o Guevara já não fica no meio do caminho, no meio do mar do Caribe lá, morrendo, porque ninguém ia esperar o cara, né, retomar a saúde dele para continuar a revolução. Era mais ou menos esse o perfil aí do Fidel, né, que estava liderando esse processo. Pois bem, eles chegam em Cuba, o presidente Fulgêncio Batista já sabia da data e o local que eles vão desembarcar. Eles embarcaram numa região chamada Sierra Maestra, é a Serra Mestra, né, lá de Cuba. E é uma região totalmente pantanosa, assim. É uma região onde, quando eles saem do iate, eles caem no meio do pântano, barro, né? Até no meio do peito. Os caras tinham que andar com a arma para cima, custando se locomover, como se fosse um mangue nosso aqui, né? E aí os aviões já sobrevoavam a região onde eles embarcaram, tropas em terra e metendo bala no desembarque dos caras. Então, a história conta que tinha uns 1.200 homens contra esses 80, 90 que estavam invadindo Cuba. Então, todos esses detalhes transformam a Revolução Cubana nesse estatuto, né, que as pessoas defendem, né, que a esquerda é totalmente apaixonada e que a direita detesta, né, por meio dessas, sabe, essas coincidências, essas visões heróicas, isso vai sendo repassado, e aí vai criando mito em torno de Cuba, em torno de Fidel, Raul, né, o próprio Guevara. Enfim, o fato é que desses 80 sobreviveram uns 20, né? A maioria foi morto no desembarque. E sobreviveram exatamente aqueles que seriam os líderes da Revolução. Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos, tem o nome dele aí, ó, tá lá na quarta linha, e o próprio Guevara. Guevara foi ferido, tomou um tiro no ombro, né, nesse episódio aí, achou que ia morrer, então muito se sabe da história da Revolução, porque ele foi registrando o diário, né, ele tinha a mania de registrar tudo que ele via, todo dia que passava, então tudo no diário, que quando ele foi capturado, foi pego os diários dele e virou vários livros, né. Então ele conta que quando ele foi ferido, ele achava que ele ia morrer, ele escreveu assim, ó, eu vou encostar aqui, os caras desceram dessa parte mais pantanosa, correram no meio de um canavial. Se você já passou no canavial, você imagina. Não, sério, velho. Se você sabe o que é um canavial, sabe que aquela folha da cana, ela corta, velho, de um jeito. Você imagina você correndo no meio do canavial, tipo assim, é sinistro, né? Enfim, coisas de quem viveu no meio da roça, na cidade de Pedra Preta. Piedra Negra. Pois bem, a revolução ela se torna guerra de guerrilha nesse momento e é no campo e na cidade. Cuidado, já foi questão de UFO isso aí, tá? Eles desembarcam na Serra Maestra, que é zona rural, e já havia um comunicado, já havia uma combina, uma parceria com a burguesia urbana, principalmente de Havana, né? As principais cidades de Cuba é Santiago de Cuba, Santa Clara e a capital Havana. Então, nesses lugares, principalmente na capital, a burguesia começou a fazer greve, protesto. Então, o governo ele tinha que aguentar a desestabilização
feita por grupos populares e da pequena burguesia na cidade, ao mesmo tempo que se preocupava com os guerrilheiros que estavam no campo, caminhando rumo à capital de Cuba. Então, acontece em dois momentos. Se você for assistir o filme Che, o argentino, que é o que eu recomendo para vocês, porque a biografia dele é parte da história da Revolução Cubana. Então, eu recomendo que vocês assistam O Diário de Motocicleta e o Che, o argentino. São dois filmes, Che, o argentino, Che, a guerrilha. Então, eu recomendo o primeiro, Che, o argentino, beleza? O Che, o argentino, termina exatamente quando a Revolução Cubana vence. Aí o Che, a guerrilha, é a continuação que mostra o governo cubano. Você vê, beleza, mas sobre o processo revolucionário é o primeiro filme. E aí, então, esse movimento, ele é popular, meninos. A gente viu que a Revolução Mexicana é uma revolução popular de liderança burguesa, né? A gente viu que os líderes, eles estavam vinculados à terra, só que a maior parte da população era campesina. Cuba é a mesma coisa no sentido de participação popular. É uma revolução popular. A liderança é popular, beleza? Ainda que grupos da burguesia estivessem na cidade, elas não definiram o caminho da revolução. Quem definiu o caminho da revolução, do movimento, foi o movimento da zona rural, liderado por Fidel Castro e os seus correligionários, beleza? Então, é uma revolução popular. E o exemplo dessa revolução popular é à medida que o grupo foi crescendo. Sobreviveram aí uns 20 no desembarque à Serra Maestra, e eles iam passando em áreas que eram extremamente empobrecidas, e à medida que eles iam passando, o número de pessoas que aderiram à Revolução foi aumentando. Então, de 20 passou para 40, de 40 para 60, de 60 para 100, 200, 300. Então, o movimento começou a ficar muito forte no campo, no interior de Cuba. Então, a população dava comida, dava bebida, contava o que os soldados, né, do Fulgêncio Batista faziam, todo tipo de assédio, né, de violência que era praticado contra a população campesina. Tinha muitos soldados que cobravam imposto no nome do Fulgêncio Batista, mas na verdade era para eles, estupro de mulheres, né, de pessoas vulneráveis. Então, isso tudo fez com que a população detestasse o governo e apoiasse verdadeiramente, genuinamente, os revolucionários cubanos, inclusive se oferecendo a participar. Muitas pessoas, mulheres, né, se ofereceram, tanto que dentro do corpo da Revolução Cubana você vê várias mulheres que participaram, ainda que existam várias críticas em torno disso, né? A história conta que Fidel Castro e outros, Guevara, eles tinham um preconceito muito grande com mulheres em postos de comando e com gays, né? Há uma história aí que a esquerda não gosta de contar, que a homofobia praticada pelos líderes da Revolução Cubana, tá? A esquerda se defende disso, a esquerda vai contar o que era, na verdade, tinha a ver com a prostituição, né? Eles não queriam mulheres, porque acreditavam que as mulheres estavam dispostas a entregar os seus corpos, mas para préstimos sexuais, enfim, tem toda uma desculpa, um disclaimer que a esquerda faz aí, mas é fato que as mulheres não chegavam a posto de comando dentro dessa tropa aí de Cuba e tem sérios problemas aí de práticas homofóbicas por parte dessa esquerda, tá? Mas, enfim, assim como não entrei nos detalhes que a gente engrandece, também não vou jogar contra o patrimônio cubano para você não ficar com raiva aí, beleza? Vamos sair daqui só para a prova da UFO, pra você não sair daqui uma comunistinha, nem como é que chama o menino? Carlos Piloto. Nós não vamos sair daqui nem um Che Guevara, nem um Carlos Piloto, hein? Nós vamos só fazer a prova. Então, o movimento se caracteriza como algo popular exatamente pela adesão popular. E essa população vai falando, ó, eu quero que chegue ao poder, eu quero que acabe com esse governo, eu quero que acabe com esse povo que está entrando na minha casa. E aí, o movimento... Gente, isso aí... sabe quando eu falo do filme Lutero? O filme Lutero substitui uma aula de reforma protestante, que, assim, tranquilamente, se você sentar e assistir o filme Lutero, você responde quase todas as questões de luteranismo, se não todas, numa prova. É extremamente didático. O filme Che, o argentino, é exatamente isso aí. Senta, assiste o filme e você vai ver os principais acontecimentos, que é o que geralmente cai em prova, tá? E aí, então, eu vou te falar um que está lá retratado no filme. Os caras começaram a atacar pequenos quartéis que estavam na zona rural. Olha a estratégia dos caras. Quando eu falo você revolucionário cubano, mentaliza aí. A roupa era igual essa aqui, né? Chapeuzinho aqui, ó, estrelinha e tal, geralmente vermelha, não branca.
uniforme aqui do Fidel, o comandante, tá aqui. Só que os caras, eles tinham uma barba que pegava no meio do queixo, no meio do peito. Cabelo dos caras não cortava, tinha 50 anos. Dente na boca, dava para contar com a mão do Lula. Tipo assim, tinha, você entendeu? A gente povo da roça, povo dos miserável, que estava fazendo parte do exército revolucionário. Então eram pessoas que tinham que aprender no meio do negócio. Não tem como comparar pessoas, camponeses, gente que criava porco, pegar em arma e enfrentar o exército. Não tem cabimento. O número era muito menor e a capacidade de acerto que eles tinham, a habilidade que eles tinham era menor ainda. Então, pensa isso. Quando eles chegavam em um pequeno quartel, eles cercavam o quartel, cortavam o fornecimento de água, cortavam o fornecimento de energia. Aí os caras começavam lá dentro do quartel, não sabia quem estava de fora. Eles meio que atiravam, né, poder falar que estavam cercados, ou vocês estão cercados. Geralmente o líder. E aí o Guevara teve uma participação muito nisso, né? Logo o Guevara vira o comandante do pelotão 8, né? Ele vira um dos líderes da Revolução Cubana. A capacidade que ele tinha de conversar, enfim, né? Não atirava bem, mas, né, desempenhou um papel de liderança. Ele entrava tranquilamente pela porta da frente do quartel e ia negociar com a maior patente lá. Falou, ó, meus homens estão lá de fora, vocês estão cercados, a gente está com um número muito alto de pessoas ali, então, assim, ó, se vocês tentar sair, vocês vão morrer. Se vocês ficarem aqui dentro, vocês vão morrer de fome e de sede. Então, assim, ó, se entreguem, e se vocês se entregarem, a gente garante para vocês que vocês vão voltar com vida para a cidade mais próxima. Essa era a estratégia. Então, eles tinham que evitar o combate, porque no combate eles perdiam. No combate você não conseguia enfrentar o exército. Então, essa foi uma estratégia para pegar o pessoal no escuro. Então, quando os caras, você pega um quartel, tinha 40, 50 pessoas dentro do quartel. Isso mostra perfeitinho no filme, viu? 40, 50 pessoas dentro do quartel. Aí o combinado era o seguinte, ó, beleza, vai sair. Então você vai tirar a sua roupa, vai colocar naquele canto, vai pegar as armas, colocar naquele canto, beleza? E vocês vão sair daqui pelados. Ah, não, porque pelado não, então pode ficar aqui dentro. Eu tô tranquilo, meus homens estão ali de fora, se quiser testar a sorte, pode vir. E aí isso destabilizava internamente. Os soldados, né, os militares de baixa patente ficavam morrendo de medo de morrer e pressionava a patente mais alta a se entregar, a se render. Aí, beleza. Colocava a roupa de um lado, colocava a arma do outro, eles saíam com a mão na cabeça, e no que eles iam saindo, eles viam que quem estava de fora era um bando de gente da roça que estava a cada três dos homens, um tinha arma, e o que tinha arma nem tinha munição. Tipo assim, era. Então, os caras, quando viam isso, já era tarde demais. Né? Já estavam sem a arma, já estavam. Sacou? Então, isso era duas vitórias. A primeira vitória é que eles conseguiam pegar uniformes e conseguiam pegar armas, destabilizavam um ponto, né, um quartel. Eles não chamavam de quartel, cara. Esqueci o nome que eles davam para isso aí. É até um nome espanhol, eu não vou lembrar, tem muito tempo que eu li o livro. Esqueci o nome que eles davam para isso. Tipo ajuntamento, sabe? Mas eu não vou lembrar, não. E a outra vitória era a vitória moral. Você imagina um grupo de militares de Fulgêncio Batista entrando pelado no vilarejo? Assim, quem fez isso aí? Não, quem fez isso aí foi o Pelotão 8, foi o argentino, foi o Che. Já começa a criar um mito de que os líderes cubanos eles eram muito mais fortes do que o exército de Fulgêncio Batista. Então você vai alimentando a ideia. Uma das estratégias que Fulgêncio Batista tinha era falar no rádio: acabou a revolução. Acabou a revolução. Fidel Castro está morto. Por quê? Como ele tinha acesso aos meios de comunicação, ele falava para Cuba inteira. Como que Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara, lá do meio da roça, vai conseguir falar que eles estão vivos? Aí os caras improvisavam, rádio, pirata, para poder transmitir. Aqui quem vos fala é o comandante. E na hora que ele falava isso, a população vibrava, porque era tipo assim, era Davi contra Golias. Então, gente, isso tudo foi alimentando esse imaginário em torno da Revolução Cubana, você entendeu? Aquela coisa de que o povo pega no poder e toma as armas, que a revolução ela é bonita demais, e que
você pode matar uma flor, mas nunca será capaz de impedir a primavera, sabe assim? Essas coisas românticas em torno da esquerda foi sendo alimentada pouco a pouco. E os líderes da Revolução Cubana fizeram isso de forma brilhante, para alimentar esse imaginário. Agora, vamos fazer a primeira ressalva. Esses militares que eram cercados, que eram presos e que tinham que entregar as armas, eles iam mesmo. Alguns eram ofertados a trocar de lado, né, participar da guerrilha contra o governo. Outros iam para vilarejo, iam para cidades, mas tinha aqueles que eles matavam, que eles executavam. E aí, assim, como que a esquerda justifica isso, né? Como que os revolucionários cubanos justificavam isso? Ó, eu estou fazendo uma revolução que é popular. A luta é popular. Tem a mulher que está lutando ali, que ela era dona de casa. Tem o cara que criava bicho e está aqui com a gente. Eles eram saqueados, eles eram oprimidos. Eles viam o estupro acontecendo, eles viam o assassinato acontecendo. Alguns nomes, eles falam assim, ó, esse aqui a gente quer a morte dele. A revolução sendo popular e eles tendo a oportunidade, essas pessoas eram mortas. E aí você faz o que você quiser dessa informação. Se você acha que é válido, que justifica, que está tudo bem, porque o cara era bandido mesmo, o cara era estuprador, tal, mesmo sendo parte do governo, beleza. Você acha que não é? Isso aí é questão de opinião, tá? Mas a justificativa que eles davam era exatamente essa, mas alguns eram fuzilados mesmo. Nem todos tinham o benefício da liberdade ou de ir para uma cidade. Alguns eram executados num paredão, né? Então, eles faziam lá o paredão, vendavam o olho, e isso acontecia também com os traidores, né? Gente que era do próprio movimento, que desertava, que dava informações das colunas, eles também eram fuzilados. Aí não tinha perdão, não tinha nada que fizesse. Por isso que quem critica esses movimentos falavam que Fidel Castro era assassino, Che Guevara é assassino, essa coisa toda, tá? Bom, meninos, para poupar vocês dos detalhes que essa guerra de guerrilha dava, então lembrando, guerra de guerrilha são pessoas do campo, tinha uma adesão popular, era um número muito menor do que o exército oficial, mas muito menor do que o exército oficial. Eles tinham que usar essas estratégias para poder vencer. Era muito difícil encontrar eles no campo, porque eles conheciam o terreno. Então, quando vinha o exército de Fulgêncio Batista, eles podiam vir de avião, mas eles não conseguiam ver no meio das árvores. Por isso que eles conseguiam formar cidades no meio da Sierra Maestra. Eles formavam cidades, improvisavam escolas, hospitais, né? Então eles faziam lá, aqui a gente vai ficar. Quantas pessoas tem no pelotão 8 do Guevara? Ah, sei lá, tem 30. Então essas 30 pessoas vivem nessa cidade improvisada. Fazem uma escola. O Guevara, olha para você ver que enjoeira, ele só aceitava alguém entrar no pelotão dele que soubesse o espanhol e matemática. Ele fala assim, ó, eu mesmo vou ensinar. A gente vai descansar aqui agora, enquanto a gente descansa para a gente caminhar amanhã, pega o livro aí e faz a equação. Então, ele próprio, toda essa mitologia por trás do Guevara também, que era uma pessoa muito justa, que atendia todo mundo, você entendeu? Então, foi sendo construída, as pessoas foram vendo isso, e foram repassando, e foi alimentando, e tem essa coisa toda em torno do Guevara, né, que cresceu mais do que os próprios cubanos. Eles desembarcaram em 56. Então vamos lá, 53, ataque ao quartel Moncada. 56, eles invadem do México a Cuba, lá na Sierra Maestra. De 56 a 58, a guerrilha está acontecendo no campo e na cidade. Então é guerrilha rural, guerrilha urbana. E a gente foca principalmente na guerrilha rural. A urbana o que, que é? Greve, paralisação, boicote, protestos pacíficos que era feito por estudantes, pela pequena burguesia, por intelectuais, beleza? Então, quase nunca a gente dá uma abordagem na parte urbana, só porque não cai, não é porque não é importante. Tá? Inclusive, os representantes daqueles que faziam os protestos na cidade se encontravam com Fidel Castro, que era o líder, né, que era o chamado comandante. Então, isso acontecia, o diálogo acontecia. Em dezembro tem um episódio muito importante, que é a tomada da cidade de Santa Clara. Cara, assim, vale a pena ver o filme para você ver a tomada de Santa Clara, algumas das cidades importantes, é bem legal. O tratamento que eles dão, assim, explica muita coisa, assim. Tem uma cena que todo quanto é relato que você encontrar da Revolução Cubana, eles narram isso, e isso está lá no filme também. Na cidade de Santa Clara, e é cidade, não é campo, não tem chuva, não tem folha, é cidade, né? Então, eles começam a chegar nas principais cidades. Santa Clara, que é uma cidade muito importante, o exército estava, o quartel de Santa Clara, ele estava na frente de uma igreja.
Então, o exército ocupou a parte mais alta da igreja e eles tinham visão de todos os lugares da cidade. Eles conseguiam ver todos os arredores da cidade. Então, quando os revolucionários entravam na cidade, eles já matavam de longe. Foi uma luta muito difícil que os comandados de Fidel Castro tinham que fazer. Para você entender o que é uma revolução popular. Um deles teve a ideia de passar por dentro das casas para que eles conseguissem rodear por trás da igreja, tomar a igreja para depois tomar o quartel. Porque se eles fossem pelas ruas, eles eram vistos. Então, quando ele chegava, falou assim, ó, eu entro aqui na sua casa, aí eu pulo a janela, eu passo pela porta, aí eu vou falar com o seu vizinho, aí eu peço para ele entrar. O que a população de Santa Clara fez? Começou a quebrar as casas, fazendo portas para que ficasse mais fácil que eles andassem. Fizeram um corredor entre as casas em Santa Clara para que os revolucionários passassem por dentro, dessem a volta na igreja, tomassem a igreja para depois tomar o quartel. Cara, isso aí é tipo assim, eles usam isso como uma propaganda de que o povo é que estava fazendo a revolução. Eles descarrilaram um trem que eles tinham chegado, tomaram um quartel e falaram assim: estamos precisando de armas, mande armas para cá, porque eles tinham tomado e eles pediram reforço de armas. Então as armas estavam chegando, na verdade, para eles. Descarrilaram um trem, pegaram arma. Nossa, os caras. Essas são as estratégias de guerra de guerrilha, que é o que caracteriza a Revolução Cubana. Já foi gabarito de prova. Estou te dando esse detalhe para você entender a diferença de uma revolução russa da vida, que não tem nada a ver com isso, com uma guerra de guerrilha. Guerrilha urbana, guerrilha rural. Lembrando que, na luta contra a ditadura militar, em 64, eles se inspiraram na Revolução Cubana. Eles quiseram fazer revolução por meio de guerra de guerrilha urbana e guerra de guerrilha rural. Só que no Brasil não deu certo. Né? Na verdade, nenhum outro lugar deu certo. Só deu certo em Cuba, China, antes, né, em 49, e deu certo, assim, também, mais ou menos, lá na Nicarágua, que é o que a gente vai ver depois. Tá? Então, esse modelo não conseguiu ser replicado em outros lugares. E a principal explicação é que a história não é uma ciência exata. Os elementos que os cubanos dispunham permitiram que acontecesse uma revolução lá. E isso não quer dizer que vai dar certo na Bolívia, que vai dar certo no Peru, na Colômbia, no Brasil, etc, etc. Beleza? É um modelo que, sim, aconteceu em Cuba e pronto. Em 31 de dezembro de 58, eles tomam Santa Clara e aí partem para Havana. 31 de dezembro de 58. No dia 1º de janeiro de 59, Fulgêncio Batista foge para os Estados Unidos. Um detalhe, apesar de ser um governo pró-Estados Unidos, os Estados Unidos não queriam Fulgêncio Batista lá mais pela fama de ditador que ele tinha. Em um momento da Revolução, os Estados Unidos apoiou, pelo menos em um apoio moral para Fidel Castro. Fidel Castro já discursou na Organização dos Estados Americanos, sob proteção dos Estados Unidos. Só para você entender, tá? Só que depois, né? Depois Cuba vira socialista e aí o contexto da Guerra Fria, que inclusive até a Savana perguntou lá em cima, vai mudar isso aí. Mas só para você entender o quanto que é complexo, né? Assim, entender esses processos. Uma coisa que nunca vai cair numa prova, só uma curiosidade. Camilo Cienfuegos é extremamente carismático, né? Uma das pessoas mais carismáticas da Revolução, bom militar dentro do Exército Revolucionário. Ele participou da tomada de Santa Clara e ele pegou um avião para poder ir para Havana. E ele morreu de avião, de acidente aéreo. Você pira? O cara lutou tipo, uns 6 anos na guerra de guerrilha, escapou de uma caralhada de. Caralho, não, desculpa, Marcelo. Um tanto de situações que poderia ter tirado a vida. Ele pegou um avião para ir para a capital e morreu no acidente aéreo. Coisas da vida também, né? Pois bem, fim da segunda parte da aula. Qual que é a intenção dessa parte? Explicar como que o processo aconteceu em si, né? O que é a guerra de guerrilha, por que que a Revolução Cubana é considerada uma revolução de caráter popular, de participação e liderança popular, e como que essa adesão possibilitou a tomada de poder em Cuba. É um processo armado, é um processo violento, né? Não é um processo que vai por meio de eleições,
que vai por meio do ADDOM, do 201, é um processo armado, violento, e que gerou a morte de muitas pessoas nesse processo aí. Até aqui, alguma dúvida? Ou eu posso ir para a terceira e última parte da aula? Tem tanto tempo que eles não falam nada do que digitar, mas parece que eu estou sozinho. Beleza, Gabriel? Beleza, Luana, valeu. Lawane, fechou. Dani, Greg, partiu. Terceira e última aula é a parte que mais cai, tá? A primeira e a terceira parte é a parte que mais cai. A segunda parte é estratégia para questões discursivas, para te dar elemento para descrever, tá? Essa parte do meio, essa segunda parte. Então, se você se deparar com questões discursivas, você vai fazer o NESP, você vai passar para a segunda fase da UFO, você vai fazer o Unicamp, USP, você vai fazer o UNB, que é questão discursiva, né? Isso é importante. Terceira parte, meninos. Qual foi a reação dos Estados Unidos frente à Revolução Cubana? Então, primeiro, o que a Revolução Cubana significou, o que ela fez em Cuba e qual foi a reação americana? Bora lá. Em nenhum momento, Fidel, Raul, Cienfuegos ou Guevara falaram que a Revolução era socialista. A Revolução tinha cara de socialismo, tinha cheiro de socialismo, tinha livro de socialismo, mas hora nenhuma ela era socialista. A burguesia lutava na cidade não por uma revolução socialista, lutava por uma revolução que tirasse o Fulgêncio Batista do poder. Beleza? Isso é muito claro. Só que parecia demais. As primeiras ações que o governo cubano fez foi expropriação de terra, reforma agrária sem indenização, tomando terra de quem tinha fazenda, de quem tinha terra, e passando para o controle da população. Aqui a reforma agrária foi diferente da reforma agrária da Revolução Russa. A Revolução Russa fez uma reforma agrária e os camponeses trabalham e a produção dos camponeses era entregue para o Estado russo. O Estado russo distribuía esse alimento, sacou? Então, foi uma reforma agrária, foi violenta, foi impositiva, não teve indenização, as terras foram tomadas e os camponeses trabalhavam para o Estado. O Estado pegava a produção e essa produção era devolvida para a população. Na Revolução Cubana não foi assim. O Estado ficava com a produção. Os camponeses trabalhavam na terra e eles produziam o que consumiam. Então o Estado não chegava lá, pegava a produção e distribuía. Tem diferença, beleza? Então, uma reforma agrária, uma ampla reforma agrária, que pode ser chamada de revolução agrária, foi feita. E quem não tinha terra, ou camponês, ou pessoas muito pobres, passaram a pegar essa terra da reforma agrária. O exército teve a oportunidade de trabalhar agora, lutar por Cuba, só que no poder estava Fidel Castro, e aqueles que não concordavam poderiam sair de Cuba e ir para os Estados Unidos. Muitos optaram em ir para os Estados Unidos, outros tantos foram fuzilados e mortos, né, pela própria natureza da Revolução Cubana, que é uma revolução violenta, né, uma revolução de uma guerra, né, e alguns, né, uma parcela, entrou e compôs o exército cubano. Obviamente, aqueles que lutaram na frente da Revolução ganharam cargos no governo que foi estabelecido ou ocuparam mesmo o exército. Então, reforma agrária, uma organização burocrática, começou a ser dados cargos para cada um deles. As empresas começaram a ser nacionalizadas, ou seja, as empresas estrangeiras, pensa lá que Estados Unidos controlava a produção de açúcar de Cuba. Não tem mais empresa americana, agora essa empresa é cubana. É claro que os Estados Unidos não vai gostar dessa revolução. Isso tem cara de ação socialista, né? De tomada de poder, tomada dos meios de produção. E depois de nacionalizada, foi estatizada. Então, você toma do controle do estrangeiro e depois as empresas nacionais passam para o controle do Estado. O governo passa a gerir as grandes empresas. As pequenas empresas, micro, pequena, média empresa, não. Isso aí é da pequena burguesia vive e continua existindo. Mas o grande capital, as grandes empresas, não, tá? As empresas privadas, tipo saúde, de educação, qualquer outras, começaram a ser pouco a pouco estatizadas. Até que eles tiveram a primeira reação por parte dos Estados Unidos. Em 1960, então a Revolução acontece em 59. O mundo começa a dar atenção para a Revolução que aconteceu em Cuba. Nada de falar que era socialista. E aí, em 60,
acontece um embargo econômico. O que é o embargo econômico? O presidente ainda era o Dwight Eisenhower. Eisenhower era o presidente dos Estados Unidos, ele era republicano, militar, conservador, e ele promove o embargo econômico. Não vamos vender para Cuba o que eles precisam, não vamos comprar os produtos de Cuba. Em 61, já era o presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, e ele fez um embargo total a Cuba. Nada. Não vamos enviar medicamento, não vamos enviar produtos de primeira necessidade, alimento, nada. Um embargo total. Esse embargo, ele foi muito criticado na época. Foi aprovado pela Organização dos Estados Americanos, e esse embargo existe até hoje. Veja bem, os cubanos e a esquerda justificam a pobreza, a miséria de Cuba, colocando a culpa no embargo, beleza? Hoje, apenas 2 países votam a favor do embargo a Cuba, e um deles é os Estados Unidos, que tem voz, veto, poder, influência em todo o resto, né, dos países. Então já é um embargo condenado, né? Os países já não reconhecem mais esse embargo, enfim, porque é para a população que está lá que não tem culpa, está sofrendo, enfim, falta tudo, etc, etc. Então acontece o embargo em 61, já o presidente Kennedy, eleito, né? Ele tinha sido eleito há pouco tempo, e com 3 meses ele organiza o embargo e a invasão à Baía dos Porcos. Invasão à Baía dos Porcos é muito importante. Tá aí, ó, exilados cubanos e mercenários norte-americanos embarcam na Baía dos Porcos. Isso era o seguinte: desde 59 tinha pessoas indo para os Estados Unidos. Igualzinho está aqui, exilados cubanos e mercenários, pessoas lá dos Estados Unidos que foram contratados para poder invadir Cuba e tomar a ilha. Essa tomada é conhecida como tentativa de invasão à Baía dos Porcos. Quando essa tentativa aconteceu, então vieram aviões dos Estados Unidos, quem treinou esses exilados, esses mercenários, foi a CIA americana. Então deu arma, deu avião, né, deu treinamento, e eles deveriam invadir Cuba, tomar Cuba. O que não aconteceu. Fidel já estava sabendo do ataque, elaborou uma estratégia, né, os aviões americanos atacaram aviões comerciais, então Fidel Castro sacrificou aviões comerciais colocando nos quartéis militares, e aí os aviões americanos atacaram esses aviões comerciais, e os aviões militares vieram depois e atacaram os aviões americanos. Então o ataque foi fracassado, foi uma vergonha, porque aí todo mundo passou a ver que o presidente Kennedy ele era contrário à Revolução Cubana, então o mundo inteiro passou a ver o dissabor, né, entre Estados Unidos e Cuba, que só piorou. Então, embargo parcial, embargo geral, ou embargo total de Cuba, invasão à Baía dos Porcos. Em 62, tem 2 acontecimentos extremamente importantes e que sempre é lembrado nas provas de Revolução Cubana, que é a crise dos mísseis e a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos. Então, primeiro, o mais fácil de lembrar, a Organização dos Estados Americanos é literalmente a organização dos estados aqui da América, que é chefiado pelos Estados Unidos. Então, eles têm uma reunião, eles promovem auxílio para os países que estão precisando, enfim, tem, né, todo tipo de apoio para os países membros da OEA. Foi votada a expulsão de Cuba desse processo como um todo. E expulso da OEA, com tentativa de invasão, rompimento de relações diplomáticas, embargo econômico, aí vem Fidel Castro e fala assim, gente, esqueci de falar um negócio para vocês, cabeça cheia, acabei que não avisei, a minha revolução é socialista, viu? Quando ele declara o caráter socialista da revolução, no meio da Guerra Fria, no auge da Guerra Fria, o que acontece? A União Soviética dá um riso de orelha a orelha. Satisfação, camarada. Se você é socialista, que é isso? Gente, Cuba está a 30 metros dos Estados Unidos. Abre o mapa aí. Dá uma olhada na distância de Cuba para os Estados Unidos. É quintal, literalmente, dos Estados Unidos. Então, para a União Soviética, era extremamente interessante financiar um governo socialista
nas barbas, na casa dos Estados Unidos. E aí começou uma mega operação para levar mísseis soviéticos para ser instalados em Cuba, e esses mísseis estavam apontados para os Estados Unidos. Você pira? Gente, esse foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Então, esse episódio não cai só na aula de Revolução Cubana. Ele cai também na Guerra Fria. Aliás, caiu na segunda fase da UFO já, né? Mostra a imagem do presidente Kennedy numa queda de braço com o Nikita Khrushchev. Estão numa queda de braço, sentado sob duas ogivas, sentado sob dois balaços que destruiriam o mundo. Um é o Nikita Khrushchev, que é o líder, o presidente do Partido Comunista Soviético, o outro é o John Kennedy, o presidente que tem o nome mais lindo da história dos Estados Unidos, quiçá dos presidentes do mundo. O presidente Kennedy, ele exige que Nikita Khrushchev retire os mísseis de Cuba. Então foram 13 dias de negociações, isso mesmo, 13. Se é a aula de Revolução Cubana, os dias, as horas, os minutos são todos 13. Durante 13 dias, Kennedy e Khrushchev negociaram a retirada dos mísseis de Cuba, e aí os Estados Unidos retiraram os mísseis que estavam na Turquia, porque ninguém quase nunca conta, mas também os americanos tinham colocado mísseis apontados para a União Soviética na Turquia. E aí eles entram no acordo, o trem dá uma apaziguada, né? O povo destranca o Chaves, porque não estava passando nem Wi-Fi, e aí a coisa dá uma amenizada. Só que o apoio da União Soviética é extremamente importante para o próprio desenvolvimento de Cuba, beleza? Então, sobre a reação, esse aqui, ó, Aliança para o Progresso, não foi só para Cuba, foi para a América Latina. Aliás, não foi para Cuba, foi para a América Latina, tá? John Kennedy entendeu que a Aliança para o Progresso seria uma forma de impedir que os países da América Latina se tornassem socialistas. Porque o exemplo de Cuba era o seguinte: um país, quando está muito pobre, um país, quando está miserável, ele vai correr para o socialismo. Foi o que aconteceu com a Nicarágua, aconteceu com o Chile, aconteceu com Cuba, e várias tentativas aconteceram em outras regiões. Bolívia tentou, Colômbia tentou, Brasil tentou. Então, Estados Unidos pensou, bom, pelo menos comida e remédio a gente tem que dar, porque se eles não tiverem isso, que é o mínimo, eles vão brigar pelo socialismo. Fechou? Então, aí termina a reação americana à Revolução Cubana. A Revolução Cubana adota o caráter socialista. Cuba é uma experiência socialista até hoje, então assim, uma ditadura, não adianta a esquerda falar que não é uma ditadura, porque Fidel Castro ficou no poder da década de 60 até 2008, então ele ficou 40 anos no poder. Ali você tinha consultas, tinha plebiscito, aquela coisa toda, né? Aquelas eleições meio que manjadas, meio que mequetrefe, em que ele sempre era eleito. Mas a gente sabe que Cuba é dono dos canais de comunicação, é dono do jornal, é dono de tudo. Existe uma perseguição muito forte aos opositores. Tem várias denúncias de casos de violação dos direitos humanos por parte dos cubanos contra os espiões dos Estados Unidos. Tem vários americanos presos em Cuba, assim como tem vários cubanos presos nos Estados Unidos. Fidel Castro, desde que chegou ao poder, não reconhece a base militar de Guantánamo. Então ele falou assim, isso aqui não tinha que estar aqui, e é óbvio que ele não é idiota de tentar atacar a base de Guantánamo para justificar o massacre, né? Então a base militar americana está no território cubano até hoje, agora, 2022, e desde a tomada de poder de Fidel Castro, ele se nega a receber aquele aluguel, né, anual lá para utilizar o território. Então, ele não reconhece. Cuba tem avanços em diversos setores. Isso aí, cara, nem o maior hater da Revolução Cubana consegue negar. O IDH de Cuba é maior que o do Brasil, por exemplo. Né? O IDH é bom de Cuba. Isso é próprio do investimento que os cubanos fizeram com dinheiro soviético. A União Soviética pagava mais caro no açúcar cubano, era mais fácil comprar açúcar dos países soviéticos, então ele pagava mais caro só para poder sustentar o regime socialista em Cuba. Era do interesse da União Soviética isso. Então, esse dinheiro da União Soviética foi largamente utilizado para melhorar a saúde, a educação, principalmente saúde e educação de Cuba, mas também moradia, lazer, aquela coisa toda. Então, isso é indiscutível. Analfabetos, zero em Cuba. Hoje, agora que está piorando, né? Tem uns 10 anos que está piorando Cuba,
que hoje ele já tem algumas piores nesse sentido, né? Mas o analfabetismo foi zero durante muitas décadas em Cuba. Saúde é aquela medicina preventiva, é uma das melhores do mundo, né? Canadá, Rússia e Cuba têm as melhores medicinas do mundo. Então, isso é parte de pesquisa, de ciência aplicada, né? Cuba exporta vacina e médicos, né? Inclusive, o Brasil recebeu já médicos cubanos, aquele programa Mais Médicos, enfim. Então, assim, isso aí não tem como discutir. Agora, é por meio de uma ditadura? É por meio de uma ditadura. É uma ditadura castrista, né? Ditadura castrista ou socialismo castrista, depende do espectro político que você se identifica. A esquerda vai defender que tem que ser um regime fechado mesmo, porque se for aberto, Estados Unidos põe tudo a perder. A direita e quem critica o regime vai falar que não interessa se é bom ou ruim, se é uma ditadura não pode acontecer, e aí é um debate eterno entre esquerda e direita, entre Revolução Cubana ser boa ou ruim, etc, etc. Existe a atualidade de Cuba. Assim, assim, a aula está caminhando para o fim, os nossos últimos 2, 3 minutos, né? Vou abrir aqui para pergunta, caso vocês tenham. Mas existe uma atualidade de Cuba, que é uma aproximação que houve entre Fidel, Raul e o presidente Barack Obama. Barack Obama foi eleito em 2008, e quando ele foi eleito, ele se aproximou de Cuba. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos em 80 anos que pisou em Cuba. Ele que aproximou, ele falou que ia acabar com o embargo, chegou a libertar presos cubanos, e aí o regime cubano libertou presos americanos, voos comerciais voltaram a acontecer entre os dois países. Então, assim, estava caminhando para uma aproximação entre Cuba e Estados Unidos. Assim, cara, tava bom de ver, né? Isso é uma atualidade agora, tipo, tem pouquíssimo tempo. E isso só aconteceu porque a relação entre os dois países foi mediada pelo Papa Francisco, velho. Olha que circunstância louca. Depois da morte de Nelson Mandela, líderes do mundo inteiro se reuniram no velório, no funeral de Nelson Mandela. Inclusive, Raul Castro e o presidente Barack Obama. E aí todo mundo flagrou um aperto de mão entre os dois. Aí que eles começaram a especular, uai, como assim? O presidente dos Estados Unidos está cumprimentando o presidente de Cuba. E aí que depois foi revelar que eles já estavam negociando há muito tempo, tudo por baixo dos panos, mediado pelo Papa Francisco. Então, assim, é muito bacana essa mediação do Papa, né, para tornar as coisas mais... Porque, gente, se tem uma coisa que ninguém tem culpa, é quem mora nesse país. Cubano não tem culpa, né, do governante que ele tem. O estadunidense não tem culpa do governante que ele tem. Então, quando os governos caminham para evitar a guerra, para evitar o embargo, para evitar a violência, a prisão, a tortura, quem ganha é a população. Então, nós não temos culpa dos governantes que a gente tem. Aliás, tem culpa, a gente é responsável, elegeu aquela caralhada toda. Mas a gente não, até certo ponto, a gente não tem como fazer nada disso. Então, essa autoridade seria muito importante para entender a recente aproximação. Só que aí o presidente Barack Obama terminou seu segundo mandato e quem foi eleito foi um presidente conservador, de direita, republicano, que foi o Donald Trump. Então, ele coloca tudo que havia avançado, ele não quer estabelecer nenhum tipo de contato com Cuba, então ele coloca a perder. Assim, os analistas, historiadores, né, os de análise política, eles avaliam que se tivesse sido eleito a Hillary Clinton ao invés do Trump, provavelmente essa abertura teria continuado, enfim. Mas o Biden também não reatou essas relações. Então, essa seria a atualidade de Cuba. Uma coisa importante, quando a União Soviética acaba, em 1991, quando é a fragmentação, o fim, a implosão, né, o fim do socialismo real da União Soviética, o dinheiro da União Soviética deixa de chegar em Cuba. Então, Cuba, nos anos 90, passa por uma dificuldade muito grande. Lá nos anos 90 não chegaram a passar fome, foi aquela coisa, meu Deus, está morrendo todo mundo, mas a fartura que o governo tinha para poder oferecer para a população já não tinha mais. Não sei se você sabe, mas no regime socialista, o governo garante uma parcela do que você precisa, né? Comida, roupa, isso é fornecido pelo Estado socialista, né? Então, eles tinham uma alimentação muito boa, eles tinham uma vida muito boa, ainda que nivelada para baixo, importante falar, né? Regime socialista é nivelado para baixo, os salários são mais ou menos iguais e são baixos, porque teoricamente você não precisa do dinheiro para comprar todas as coisas da necessidade básica.
Só que com a queda soviética, os passavam a ter muita necessidade. O volta, estão vendo? Voltei, meninos? Confirma aí se está ok agora. Hoje, Cuba explora muito prostituição. A prostituição é legalizada em Cuba. Então, eles apostam no turismo. Muitas pessoas ricas da Europa vão para Cuba gastar muitos dólares, né, muitos euros lá, porque hoje a coisa mais importante que tem na economia cubana é realmente o turismo, tá? Inclusive, os próprios cubanos têm dificuldade de utilizar os hotéis, né, as casas de jogos. Assim, claro que não é o início do século XX, em que eram extremamente pobre e que a população era privada, mas ainda hoje os melhores lugares, os hotéis, restaurantes, são para captar esse dinheiro de turista dos Estados Unidos, do México e da Europa que vão passear em Cuba, beleza? Então, é normal prostituição, é normal casas de jogos, hotéis, você entendeu? Para poder atrair pessoas e o dinheiro todo. Porque a economia de Cuba assim, exportação, né? Exportação de charuto, exportação de café, exportação de cana-de-açúcar. Então, como é um país muito dependente, ela precisa de outros pontos, né? Na época em que a esquerda estava no poder da América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba era muito ajudada, né, com muito investimento. Hoje isso não acontece mais. Fechou? Meninos, é isso. O momento que você tem de perguntar alguma coisa é agora, alguma dúvida. Não consigo mandar hoje a lista de exercício, o resumo. Então, fica a indicação dos filmes. Muito bom assistir, poder pegar de qual que é. E amanhã eu tento mandar essa listinha e esse resumo. Beleza? Ninguém? Eu já vou encerrar a gravação aqui.